boa noite. Ela completou 97 anos de idade. Também é longeva a sua dedicação ao teatro pernambucano. São dezenas e dezenas de espetáculos que a levaram ao palco como atriz, alguns deles também como diretora. Ela é Geninha da Rosa Borges, a quem o Opinião Pernambuco de hoje rende homenagens. Participam do nosso programa a jornalista Márcia Boto, autora do livro Geninha da Rosa Borges, a Dama do Teatro, a também jornalista Silvana Marpoara, autora do documentário O Teatro da Menina Geninha, e ainda o professor da UFPE, pesquisador e dramaturgo Luiz Reis. Boa noite. Boa noite. Grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Luiz, vou começar com você. Olá, Estela. Geninha está com 97 anos, é aí acho que de 22. Isso. Começou a fazer teatro muito novinha, descoberta por Valdemar de Oliveira, num momento em que, numa época em que moças de família e senhoras da sociedade não faziam teatro. A minha pergunta para você é se Geninha, Diná, todas as mulheres daquele momento que fizeram teatro, embora aí escudadas pela figura forte de Valdemar de Oliveira e a figura bem posicionada socialmente, né, que ele era, se apesar disso, elas foram de alguma forma transgressoras pela escolha que fizeram. Sim, foram. Geninha é uma transgressora, é uma grande artista, e todo artista tem uma dose de transgressão muito grande. O TAP tem esse paradoxo, Estela, porque são pessoas que acumulam sobreposições de posições hegemônicas, né? São pessoas, em geral, brancas, bem-nascidas, cultas, mas que desempenharam, embora estando nesse lugar, né, de hegemonia, desempenharam transgressões estéticas. Sendo estética, a gente fala de política. E uma das principais é dar uma dignidade à mulher no palco. Né? Nessa cidade, e não só nesta cidade, no Brasil, até meados do século XX, as mulheres que faziam teatro eram tratadas como prostitutas. Né? E o fato ali, no começo dos anos 40, essas senhoras e senhorinhas da sociedade, né, da melhor sociedade pernambucana, como dizia Valdemar, estarem em cena era uma transgressão que a gente precisa ter hoje em dia a devida dimensão desse gesto. Né? São mulheres que foram revolucionárias, né? Mostraram que a mulher podia se expressar artisticamente no teatro, como ela quisesse. E é uma luta que não é fácil, né? O século XX é o século da mulher, né? O século que a mulher deu esse salto quântico, mas que ainda paga um preço muito grande de uma herança patriarcal. Né? A mulher ainda está cada dia conquistando esse espaço. E pessoas como Geninha, essa atriz extraordinária, mais do que atriz, ela é uma personalidade. Né? Os grandes artistas, eles têm isso, a força deles vai maior até do que a arte. E Geninha é essa mulher, uma dessas mulheres, ela é uma revolucionária. Né? Márcia, esse contexto social e cultural do início da vida artística de Geninha e de outras mulheres que se dedicaram ao teatro naquele momento, esse contexto aparece no seu livro, o livro que você escreveu sobre Geninha. Eu vou aproveitar para mostrá-lo aqui. Sim, uma das coisas que Geninha deixou bem clara, né? Quando eu tive a oportunidade de ter vários encontros, foram 6 meses que a gente manteve encontros aos sábados na casa dela. Ela sempre falava sobre isso, da dificuldade. Ela relatou assim que quando o doutor Valdemar convidou, foi necessário, de pronto ela quis, porque já era uma prática, o teatro já era uma prática na vida dela desde o tempo do Colégio São José. Mas ela disse que não podia responder. Ela disse, eu não posso responder sozinha, é necessário falar com os meus pais. Né? Então, isso aí vem em tudo que ela falava. Né? Ela colocou essa dificuldade, mas que ela sempre, desde o início, ela sempre se posicionou
em querer avançar, né? E que o teatro, desde o início, era a vida dela, desde pequenininha. O Teatro da Menina Geninha. Por que você escolheu esse título para o documentário? Porque eu fiquei achando... Primeiro, deixa eu contar o porquê que Geninha entrou na minha vida. Na época, eu era estudante de jornalismo e queria fazer um trabalho de conclusão. E eu estava muito cansada de só trabalho sobre homens, histórias sobre os homens. E tinha uma campanha na época do Pernambucano do Século. E não tinha uma mulher concorrendo a esse título. E eu disse, como pode não ter uma mulher, né? E eu conhecia já Geninha, já tinha visto Geninha. E aí fui atrás e ela, numa gentileza, né, de abrir casa, arquivos e tudo mais. E ela encenou, né? Só a Irma ela fez umas 3 vezes para que eu conseguisse pegar algumas imagens dela. E é uma menina, né? Era aquela mulher, né, desde tão pequena, de novo, criança, né, brincando diante de uma câmera de uma estudante de jornalismo, né? Então, eu acho que era o título que eu queria brincar, né, com essa relação dessa menina eterna que é Geninha, né, aos 97 anos de idade, né? E eu sou muito grata. É tão impressionante, assim, todo ano alguém me convida para exibir esse documentário. Que vida que o documentário tem, né? Poder contar a história dela. Então, que a gente possa contar sempre. Geninha tem uma paixão, confessa, por Garcia Lorca. Eu não sei quantos anos você tinha quando ela montou Irma, né? Porque foi ali, acho que no final dos anos 70. E eu não sei se você assistiu Irma. Mas como pesquisador, se você não tiver visto o espetáculo, você deve saber a importância que esse personagem tem para Geninha como atriz e na carreira dela. E é sobre isso que eu queria que você falasse, a Irma que Geninha levou para o palco. Lorca tem a ver com isso que eu falei há pouco, desse paradoxo reacionário e transgressor do TAP. Você vê que é um grupo tido como um grupo conservador e que encena autores como Lorca, né? Não é a primeira montagem de Lorca em Pernambuco, não é deles, é do TEP, de Hermilo, uma tradução de Hermilo da Sapateira Prodigiosa. Mas logo depois Valdemar vai montar Bodas de Sangue, vai montar a Casa de Bernardo da Alba, Bibi Ferreira vai dirigir Bodas de Sangue e Geninha vai dirigir Irma e protagonizar. Eu não via a montagem de Irma, eu era um garoto na época. Eu me lembro do movimento em torno disso, que foi um grande evento, mas eu não vi. Mas eu vi Geninha fazer Irma várias vezes, porque ela passou a fazer os solilóquios de Irma em várias ocasiões. E era uma coisa sempre muito impressionante, porque ela colocava um chale onde ela estivesse e ela fazia Irma. De tal forma que isso é marcante, e a associação dela a Lorca, que eu escrevi uma peça que ganhou um prêmio, e por conta de Geninha, de Irma, no quiprocó da peça, né, que era um dramalhão assim, deliberadamente um melodrama, a atriz lembrava de uma atriz já com quase 80 anos que dizia Irma. E aí a gente, na montagem, colocou a voz de Geninha dizendo os solilóquios de Irma. Era um momento muito emocionante, que ela foi assistir. Deixa eu convidar vocês, então. A gente tem um trechinho, Silvana, do seu documentário. Que ótimo. Em que tem Geninha num trechinho, né, de Irma, recitando, interpretando um trechinho da peça. E a gente vai assistir e depois volta a conversar. Ai, que prado de mágoa! Ai, que porta fechada, formosura! Desejo a dor de ter um filho, e os ares me oferecem dálias de dormente lua. Ai, peitos cegos sob meu vestido. Ai, pombas vãs sem olhos nem brancura. Ai, que aflição de sangue prisioneiro me está cravando de vespas a nuca. Mas tu has de chegar, amor, meu filho, porque as águas dão sal, a terra dá frutos, e nosso ventre guarda terros filhos, como as nuvens carregam doce chuva. Márcia, quando você pesquisava e conversava com Geninha para escrever teu livro, o
que mais que te impressionou nela, assim? O que para você foi mais tocante? A força. A personalidade, a história dela. Sim, claro. Uma mulher muito forte, né? Uma mulher muito decidida, uma mulher, assim, ousada. Então, ela disse que tudo que chegava para as mãos para fazer, ela fazia. E ela nunca queria fazer igual. Ela disse, eu nunca quis uma carreira nem na educação, nem no teatro linear. Ela disse, eu nunca me conformei com isso. Ela sempre quis algo novo. E quando o Luiz estava falando sobre a peça de Lorca, Irma, ela foi muito, assim, é algo que ela se dedicou muito e ela sempre gostava muito de falar. Tanto é que ela representa, né, Irma em todo o tempo, acho que quantos anos? Sempre que pode, ela fala disso. Sempre. Acho que é o grande personagem, né? E como ele falou, ela disse que eu represento simples. Eu saio com lenço, um chale, e lá já está todo o cenário pronto. E ali eu dou vida ao personagem. Então, ela, assim, quando foi na peça de Lorca, ela trouxe algo muito novo, porque era sempre acostumado com os cenários, né? E ela disse, não, eu quero fazer diferente. A peça vai ser só com os tablados e eu vou usar slides. Você está falando da Geninha diretora agora. Sim, porque ela foi, na peça ela foi diretora e ela foi atriz, não é? Então ela disse, eu vou trazer tudo novo. Então ela colocava os slides e as pessoas se situavam no cenário pelos slides. Então foi uma coisa que foi revolucionária, né? Muito. Então ela sempre foi revolucionária em tudo que fazia. Ela ali na estética do TAP, ela também foi uma transgressora, porque aí você está falando da montagem de Irma, eu estou me lembrando da montagem de Jogos na Hora da Sesta, que ela dirigiu também. E a escolha de As Lágrimas Amargas de Petra von Kant. Uma super transgressão, né? E um desafio para ela como atriz, para o elenco que estava junto dela. Sim, Geninha é uma mulher muito inteligente, ousada. A gente lê críticas aos espetáculos do TAP, sobretudo quando o TAP viajou nas excursões para o Sul, os críticos sempre fazem uma distinção ao jeito dela interpretar. Né? Eu estava vendo aqui ela fazendo esse monólogo, eu sei que Lorca iria amar esse jeito dela interpretar, que é um jeito que hoje já no teatro talvez não se use, mas é um jeito exacerbadamente poético, como Lorca queria, né, que celebrasse assim, as emoções de uma forma muito poética. Ela se distinguia no TAP, ela era ousada, né, ela arriscava, e muito, como Márcia disse, mulher de muita coragem, como os artistas verdadeiros têm, né? Ela se joga, ela está sempre nos desafiando, Geninha. Mas talvez por essa coisa da pedagogia também na vida dela, eu acho, né? Essa coisa professoral. Ela como educadora. Né? Eu acho que tem essa junção. É uma arte muito genuína, né? Ela não aprendeu a fazer arte, né? Não estudou para ser atriz, né? Então a coisa veio acontecendo, essas mocinhas, né, da época que se juntavam. E eu queria fazer um destaque, uma coisa que eu também, das conversas que eu tive com Geninha, essa presença do marido, por exemplo, Baby, né, como ela chamava o marido, e que podia ser uma figura que castrasse. Que era também um ator, né? Exatamente. Mas podia ser uma figura dessa mulher tão exuberante, tão inteligente, né? E não era, né? Não foi. E eu gosto dessa coisa. A gente está falando de uma mulher de 97 anos de idade, né? De um outro tempo, e que conseguiu fazer tudo isso porque tinha um esteio, né? Acho que tinha uma história de amigos, de família, também que de alguma maneira ajudou um pouco a formar. Me perguntando se ela não teria feito mesmo sem esse esteio. Eu me pergunto, às vezes, o seguinte, quanto ela deixou de fazer também por causa disso, né? A própria televisão, que ela recebeu vários chamados, várias tentativas, né, de sair do Recife, era uma coisa complicada. Então, isso também segurou Geninha aqui, né? E eu acho que talvez, a gente fala muito de Fernando Montenegro, né? Se fala muito sobre Fernando Montenegro, mas Geninha é o mesmo patamar, o maior, né? E está aqui, né? Então, a questão geográfica, às vezes, pode também ter delimitado um pouquinho a própria carreira dela.
Vamos fazer um intervalo curtinho, não saia daí. A gente volta daqui a pouquinho. O programa de hoje é sobre a atriz e diretora de teatro Geninha da Rosa Borges, que completou 97 anos de idade. Até já. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. A atriz Geninha da Rosa Borges, hoje com 97 anos de idade, é o tema do nosso programa. Falam sobre o trabalho de Geninha e a sua importância para o teatro pernambucano a jornalista Márcia Boto, autora do livro Geninha da Rosa Borges, A Dama do Teatro, a também jornalista Silvana Marpoara, autora do documentário O Teatro da Menina Geninha, e ainda o professor da UFPE, pesquisador e dramaturgo Luiz Reis. Silvana, a gente falou muito vocês falaram muito em Irma no bloco anterior do programa. A gente exibiu um trechinho lá do seu documentário que tem Irma, que tem Geninha interpretando Irma. Foi você quem escolheu trazer Irma para dentro do seu documentário ou foi uma escolha de Geninha? Foi uma escolha de Geninha. Como a gente não tem muita imagem de Geninha, né? E aí eu queria alguma coisa ela fazendo, e aí perguntei qual personagem que você gostaria de fazer, um trecho, alguma coisa. Na verdade, tem um trecho, mas ela fez durante muito tempo. A gente tem material bruto aí que ela gravou. Eu acho que foram 3 vezes que a gente foi pro Apolo, Teatro Apolo, e ela gravou. Foi uma escolha dela, acredito eu, por conta dessa importância do personagem na vida dela mesmo, né? Geninha atriz e Geninha diretora, elas se equivalem? Sim, acho que sim. Eu vejo ousadia, eu vejo inquietação nas duas. Ela sabe que, ambas sabem que pode ir mais. Ela não é uma artista que se satisfaz. Ela está sempre pronta para um desafio. E eu digo isso porque eu tive a felicidade em 2003 de propor, e ela topou, fazer um monólogo de Osman Lins, quando eu estava na direção do Centro Apolo Hermilo. Ela era dirigida por o projeto era Aprendiz em Cena, e um jovem aprendiz, que era Marcos Flávio, hoje professor da aplicação, e ela fez o Mistério das Figuras de Barro, sozinha em cena. E era belíssimo, ousado, o texto, talvez alguns aqui, vocês certamente ela conhecem, um texto muito ousado, uma atriz fazendo vários personagens, e ela fez muito bem, de uma entrega muito grande com um jovem senador. E naquele momento eu tive essa alegria de ver Geninha assim, em toda a sua inquietação de artista. Eu acho que há uma equivalência, Estela, do olhar de senador e também o olhar da atriz. Márcia, você falou um pouco de Geninha no teatro e da força dela como pessoa. Ela também gostava de recitar, né? Ela recitava poemas. Isso também aparece no seu livro ou não? Sim, aparece. Ela tem uma parceria com Maria do Carmo Barreto Campelo, amigas desde o tempo de escola, né? E ela disse que foi por meio de Maria do Carmo que solicitou a ela para que ela teatralizasse os poemas. Né? E desse vida aos poemas, assim como dava as peças. Mas eu gostaria de falar algo sobre o que Luiz falou, quando você perguntou para ele com relação à equivalência da atriz e da diretora. Eu tive a oportunidade na época, Enéas Álvares falou que a única coisa que Geninha colocava as mãos e que ele assim achava que ela não atingiu todo o potencial era com relação a cantar. Ele disse que ela não... Ele disse, olha, a única coisa eu vou dizer, ela só não canta bem. Mas o resto, tudo que essa mulher põe a mão, ela avança. Né? Então, assim, ele fez esse comentário e aí, por isso que eu quis colocar agora. A gente tem Geninha recitando aí o trecho de um poema exatamente de Maria do Carmo Barreto Campelo, já que você tocou no nome dela. Aí a gente aproveita para ver também Geninha recitando. Põe meu rosto num cartão. Deram-me até um número.
tomam a cor dos meus olhos, a cor da minha pele, medem a minha altura e no canto da página põe o logotipo do polegar. Há um espaço para colocar o nome da cidade onde nasci. Mas nada dizem do flamboyant da rua, da Casa Branca, da rosa trançada na janela. Luiz, quem, no seu entendimento, melhor dirigiu Geninha? Porque ela tem direções, inclusive, assim, além de Valdemar, de Hermilo, tem Bibi Ferreira, se eu não me engano, né? Assim, quem você Olha, acha ela que... passou pelos maiores diretores do Brasil, né, do teatro no século XX. Flamínio Bolini, Ziembinski, é verdade. Turkov. Então, Turkov e Ziembinski, os dois poloneses, são os responsáveis pela modernização do teatro no Brasil. Ela passou por todos esses. De fato, como Silvana disse, ela não fez uma escola formal de teatro. Mas nem precisou. Não precisou, porque ela conviveu com Turkov aqui no Recife, com Ziembinski sendo dirigida, acho que em 3 espetáculos dele, Vestido de Noiva, fazendo ela ir, Flamínio Bolini dirigindo Vestido de Noiva, Ziembinski dirigiu Nossa Cidade, né, uma montagem ousadíssima aqui. Então ela passou por todos esses grandes. Eu não vi nada disso, obviamente, né, porque eu só comecei a frequentar e ver Geninha, acho que dos anos 80 para cá. Então, essa fase eu não vi. Não vi, por exemplo, a parceria dela com Hermilo Borba Filho, um dos maiores encenadores e dramaturgos de Pernambuco. Com Hermilo, ela foi dirigida no TAP, alguns espetáculos memoráveis, como, por exemplo, Onde Canta o Sabiá, né? E ela participou da primeira fase do TPN, o Teatro Popular do Nordeste. Então, A Pena e a Lei, de Ariano Suassuna, ela é uma figura central, né? Depois a Mandrágora, ela vai estar também. Com Hermilo, ela esteve no Teatro de Arena, né? Então, ela passou por todos esses grandes diretores. E tanto é que ela só começa a dirigir nos anos 70, porque ela já tinha muito lastro. Ela conviveu com todos esses grandes. E Irma, foi a primeira direção dela para o TAP? Eu não tenho certeza. Eu acho que sim, eu acho que ela fala no documentário. Eu não tenho certeza. Eu sei que ela dizia várias vezes que foi um pedido de Valdemar, no leito de morte, né, que ela levasse Irma. Porque ela tinha esse projeto, ele tinha essa vontade, ela também, e ela diz isso sempre, né, assim, que ele me pediu e eu disse, ele vou fazer. Ela faz, acho que 1 ano depois da morte dele, ela estreia o Irma. Você estava falando aí do trabalho que ela fez com Hermilo. Hermilo foi um diretor, à sua época, bastante diferenciado. Quando ele funda ali o TPN, ele propõe um teatro repaginado, um teatro de vanguarda, a gente pode até, acho que usar essa expressão, né? Assim. Você acha que essa convivência de Geninha com Hermilo, ou com outros diretores também, assim, que corriam por uma estética diferenciada da estética do TAP e da compreensão de mundo do TAP, isso ajudou a formar a Geninha que vocês falaram aqui mais no início do programa, que é uma Geninha transgressora? Eu acho que sim, Estela. Ela tem um ponto em comum com Hermilo, vários pontos em comum com Hermilo, mas um que eu vejo assim, que é a generosidade e a vontade de estar com outros seres humanos, né? Independentemente de ideologia, de credo, de classe social. Hermilo, ele era esse aglutinador. Então, na primeira fase do TPN, tem muita gente do TAP, tem muita gente de teatro amador, tem estudante, tem comunista, tem direitista, tem tudo ali no TPN. E Geninha está muito bem aí, né? Ela é uma pessoa, quem conhece Geninha, quem tem essa sorte, ela é amiga de todos.
Circula ela bem, né? circula por todos, todo mundo gosta de Geninha, né, Geninha? Você deve estar assistindo, né? Gente pobre, gente rica, gente culta, gente inculta, se é que isso faz sentido dizer, né? Todos os tipos de teatro reconhecem nessa mulher um artista. Ela tem essa generosidade, que isso está além, né, de qualquer caixinha. Esse é um ponto em comum com Hermilo. Né? Você vai encontrar isso, Hermilo no TAP, Hermilo no MCP, Hermilo, né, transitando por todos os lados. Agora, a presença dele no TAP é anterior ao TPM. Sim, sim. Né? O momento em que ele funda o TPM. Ele tem 2 momentos no TAP. Na década de 40, ele é ator do TAP e é também tradutor das peças do TAP. E quando ele volta de São Paulo, em 58, ele dirige, acho que, 4 espetáculos por TAP, profissionalmente, antes de fundar o TPM. Tem recorte temporal no seu documentário? Não, acho que não. Não, recorte temporal não. Tanto que tem essa coisa dessa exibição que continua acontecendo há 19 anos, né? Agora, eu tentei, contando a história dessa menina, né? Seguindo uma cronologia, talvez, mas... tem umas idas e voltas. A imagem que a gente tem, ela recitando o poema de Maria do Carmo, foi um encontro com as amigas, um chá que a gente, né, colocou lá para elas participarem. Então, isso está no meio, depois volta para uma imagem mais antiga. Então, não é um único recorte, não. É mais uma colagem, eu acho, desses momentos dela. No início do documentário, você trata um pouco da infância dela. E a impressão que a gente tem assistindo ao documentário é que essa infância foi, de alguma forma, decisiva para as escolhas que ela fez, para escolher o teatro, por exemplo, as escolhas de vida que a levaram ao teatro. Porque ela fala muito de se fantasiar, de brincar o carnaval. O famoso baú com todas as coisas, né? Que ela brincar. A coisa da brincadeira, eu acho que o teatro foi encarado desde o início, né? A infância tem essa coisa lúdica, e que ela, de alguma maneira, né, já interpretava e brincava com isso. E aí, na vida adulta, a possibilidade de transformar aquilo que acontecia, né, de uma maneira sem pensar, em alguma coisa que, de fato, fosse transformar na Geninha que ela é. Então, não é uma impressão minha. Você, como diretora do documentário, você... assim, tem 19 anos, né? Então, e eu também era uma outra pessoa, né? E eu também estava sendo inserida nesse contexto todo de Geninha. Muita coisa, quando eu assisto hoje, eu digo assim... algum tempo eu pensei, vou fazer uma nova versão. Depois eu disse, não, a versão que tem que ser essa, né? Naquele momento, o que a gente pensava... Foi uma coisa muito co-dirigida com ela. Ela participou muito do processo todo. Né? Então, talvez hoje eu olhe e pense exatamente isso. Assim, olha, essa menina... Mas na época, talvez a gente não tivesse tanta certeza. E as coisas simplesmente fluíram e resultaram, né, no documentário. Resuma a Geninha que aparece no seu livro. Bem, assim, eu não sei se eu vou conseguir resumir. Mas, assim, em cima de tudo que a Silvana falou aí, Geninha, assim... Ela começou muito com um personagem na escola, o fotógrafo, que a escola era uma escola para meninas e ela encenava lá um fotógrafo, então disse que botava o boné e a capa de chuva, improvisava e disse que todo o tempo na escola ela era convidada e ali ela começou a desenvolver. Daí não parou mais, desde as fantasias, disse que a mãe teve uma influência muito grande nisso. E aí ela foi crescendo e desenvolvendo e sempre ampliando. O que é que eu posso dizer sobre essa mulher? Que era uma mulher inovadora, uma mulher, mais uma vez eu vou dizer, muito forte, né? Uma coisa que eu aprendi com ela logo há 22 anos atrás e que eu nunca esqueci, que ela disse assim, é preciso sonhar, ousar e trabalhar. Assim os sonhos se realizam. E isso eu trouxe para a minha vida ao longo. Coloquei no meu trabalho, em tudo que eu fiz, né? Acho que ela é essa mulher, né? Vamos fazer mais um intervalo curtinho. Não saia daí. A atriz Geninha da Rosa Borges, hoje com 97 anos, é o assunto do Opinião Pernambuco. Até já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O programa de hoje é uma homenagem à atriz Geninha da Rosa Borges, que completou 97 anos de idade. Nossos convidados para falar sobre o lugar que Geninha ocupa no teatro pernambucano são a jornalista Márcia Boto, autora do livro Geninha da Rosa Borges, A Dama do Teatro, a também jornalista Silvana Marpoara, autora do documentário O Teatro da Menina Geninha, e ainda o professor da UFPE, pesquisador e dramaturgo Luiz Reis. Luiz, o documentário de Silvana tem 19 anos, né? O livro, Márcia, são 22 anos. 22 anos. Bom, de 22 anos para cá, de 19 anos para cá, Geninha continuou trabalhando vulcanicamente. Né? Assim, é uma atriz incansável, uma mulher do teatro incansável. Esse trabalho de Geninha, a presença de Geninha no teatro pernambucano, a importância dela, tudo isso está devidamente documentado. Para além do documentário, para além do livro de Márcia, tudo está registrado? Eu acho que sim, e a gente deve, em grande medida, isso a um grande mestre meu, professor, que foi Antônio Cadengue, né, que estudou profundamente o TAP. Por conta dessa relação com o TAP, ele se tornou um grande amigo de Geninha, ele nos deixou há pouco mais de um ano, né, há pouco mais de um ano. E Cadengue, ele conhecia esse universo em profundidade. Também lá no Centro Apolo Hermilo, eu presenciei um momento muito bonito que foi Cadengue escrevendo um texto em homenagem a Geninha, um texto dramatúrgico, e encenando esse texto. Né? Foi uma experiência bem ousada, com o Pascoal, foi uma coisa muito bonita. Ele relembrando momentos dela, dos espetáculos dela e tal. E nesse convívio com Geninha, nesses momentos assim, eu pude entender a inteligência dessa mulher, né? Ela tinha umas tiradas ótimas de humor, né? Porque eu acho que o humor está muito próximo da inteligência, sempre. Eu me lembro de uma situação lá que estava meio um debate, não sei o quê, fizeram umas perguntas a ela, ela dizia, eu não me lembro disso, meu filho, isso já faz tanto tempo. Aí depois ela me disse, eu me lembro, porque é muito chato falar desse assunto. Certíssimo, né? Então ela tinha Bom aprendizado. E eu acho que também, Stella, nesse último bloco, você falou desses últimos 20 anos, é importante a gente lembrar a Geninha no cinema, né? Sim. Ela está presente na retomada do cinema pernambucano. Acho isso lindo, que o cinema, que é uma arte filha do teatro, né? Esses jovens diretores na época, Adelina Pontual, Lírio, foram buscar Geninha, né, para colocar... E está no primeiro filme sonoro pernambucano. Ela está no primeiro filme sonoro. 1939. Então, assim, ela é uma mulher que é de teatro, a alma dela é o teatro, mas ela é da poesia, ela é da arte, ela é da educação, ela é do cinema. Luiz, ela é da cena, da cena. Mas eu ainda acho que o cinema deve muito a Geninha. Eu acho que ela fez muito pouca coisa. Verdade. Né? Com toda essa história que o cinema pernambucano tem e com essa grandeza toda de Geninha, ela fez muito curta, né? Ela tem um curta com Osman Godoy, eu não consigo lembrar agora o nome o nome também curta. não vou lembrar. E a generosidade de Geninha, assim, a quantidade de curtas, de novos diretores, de gente que está terminando o curso e curso de conclusão, e a quantidade de trabalho que ela já participou, e eu acho que o cinema, de uma maneira geral, deve, assim, essa presença... Né, mais importante. Acho que podia até contar a história dela, exatamente, né? Que é uma história incrível. Deixa eu te fazer uma pergunta. Os diretores de cinema reagem um pouco à maneira do teatro, a maneira de se encenar no teatro, quer dizer... Não há um encontro efetivo entre modos de interpretação ou é uma reação um pouco dos diretores? Eu acho que teve um modismo assim, de trabalhar com não atores, entre aspas. Né? Porque se a pessoa atua, ela se torna um ator. Mas atores que não vinham de uma tradição de teatro. Eu acho que para determinado cinema, para determinada proposta estética, talvez funcione. Mas eu percebo hoje o cinema... festejando a teatralidade. Vários cineastas geniais que estão levando uma teatralidade absoluta, né, para a interpretação, para a mise-en-scène. Lars von Trier,
Kleber agora você Kleber, que era um cara assim, meio ativo a atores né? Se rendeu. Você Kleber Mendonça Filho. Kleber Mendonça Filho. No Bacurau você vai ver vários atores de teatro, vários, né? Gente que tem trajetória no teatro, com interpretações teatrais, né? Porque naquela estética caberia muito bem. Você aborda no seu documentário essa participação de Geninha no cinema e a gente tem um trechinho aí, vamos ver? Ótimo. Vamos assistir. A carreira de Geninha no cinema começou em 1941. Depois foi a vez de atuar em Paraíba Mulher Macho, de Tezuka Yamazaki. Anaíde Beiriz, que a sua inteligência e vocação continuem por seu magistério, levando todo o conhecimento adquirido neste colégio. Na retomada do cinema nacional, Geninha participa do primeiro longa-metragem pernambucano, O Baile Perfumado. Sincero, o velho Zito era uma maravilha, mas o fio... Mas não está aqui mesmo, dona Arminda. É para acertar outros assuntos. E que ofício o amigo tem? Uma pergunta agora que vale para os três. A gente está falando da grandeza, do talento de Geninha, da generosidade de Geninha, né? Inclusive com o teatro pernambucano. A Geninha começa a carreira ali pelo TAP e Diná de Oliveira, além de ser uma grande atriz, era uma espécie de primeira-dama do TAP, que era casada com Valdemar de Oliveira. A minha pergunta para você, que sabe tudo sobre teatro, para você que pesquisou bastante para fazer o documentário, para você que pesquisou para fazer o livro, é se em nenhum momento a figura de Diná chegou a ofuscar a figura de Geninha como atriz. Difícil, hein? Olha que pergunta, viu? Eu posso falar por Hermilo Borba Filho? Pode. Hermilo sempre amou o trabalho de Geninha. Sempre, né? Sempre teve um interesse muito grande pelo trabalho dela. Não tanto por Diná, assim, por escolas mesmo, né? Eu não consigo ver, por exemplo, Diná trabalhando no TPM, como a atriz que ela era, maravilhosa, mas ela não iria àqueles experimentos que a Geninha iria. Né? E Hermilo gostaria disso. São duas grandes atrizes, mas com distintas, né? Nas suas possibilidades. Concordo. É difícil, né? E eu lembro de algumas das conversas, ela falando exatamente disso, do quanto ela também tinha muito cuidado. Porque tinha uma relação familiar, né? E de amizade, e o teatro envolvido nisso tudo. E Geninha tem um brilho, né? É uma pessoa que tem uma aura, né, diferente e que Diná não tinha, né? Assim, comparativamente. E, claro, as pessoas acabavam enaltecendo muito mais o trabalho de Geninha do que o de Diná. Mas são duas pessoas, né, realmente distintas. Agora, eu ainda acho que a grande dama é a Geninha, sem dúvida. Márcia. Bem, assim, logo quando a gente começou a se encontrar, né, para conversar, então ela disse assim, olha, ela aceitou ser a dama do teatro, mas ela não aceitava ser a primeira dama. Então, era um título que ela não aceitava, primeira dama. Ela disse, não, a primeira dama para mim é Diná. E ela disse também que a cunhada dela também não aceitava e dizia também a Geninha. Então, sempre ficou essa relação. Eu acho que muito dessa questão do respeito, né, que ela tinha por Dona Diná, o carinho. Então, por isso que ela não aceitava publicamente, né, essa ser questão a primeira de dama. ser a primeira dama. E era cunhada dela, né? Então, assim, e o marido era irmão dela. Mas eu acho que aí merece, Estela, você que é uma grande atriz pernambucana, merece a gente fazer uma homenagem às atrizes pernambucanas, porque a geração de Geninha, do teatro moderno de Pernambuco, não é brincadeira. A gente tem gente como Leda Alves, que era uma grande atriz. Maria de Jesus Bacarelli. Maria de Jesus Bacarelli, Lúcia Noistivanda, Yara Lins. Então, assim, elas estavam num momento, né, assim, eram grandes atrizes, grandes. Todas essas podem dialogar com qualquer grande atriz, né? Qualquer grande diretor gostaria de trabalhar com essas mulheres geniais. Pegando carona ainda nessa questão da relação Geninha e Diná de Oliveira, e Geninha como essa mulher que aparece aqui,
um pouco à frente, né, assim, de estéticas muito fechadas, de olhares mais conservadores. E tem uma coisa curiosa, porque ao mesmo tempo que ela é uma mulher que avança, que vai, que se coloca além das cercanias, ela é de uma fidelidade canina ao TAP. E aí eu queria que você comentasse isso, Luiz, por favor, porque é impressionante a fidelidade de Geninha ao TAP, a Valdemar de Oliveira, a família toda. A gente percebe esse tipo de atitude que você identificou tão bem, Estela, a gente percebe em várias pessoas do TAP. Eu acho que a figura de Valdemar de Oliveira, ela é tão intensa, tão profunda, de um homem realmente genial, né? Assim, de uma capacidade intelectual, artística, com todos os seus paradoxos. Ele é o próprio paradoxo assim, do revolucionário. O homem era um modernista, né? E, ao mesmo tempo, um reacionário, digamos assim, né? Politicamente. Mas, sem dúvida, um grande artista e um grande conhecedor da alma humana, como os artistas têm que ser. Então, ele era um cara assim, super de direita que montava Dias Gomes, um comunista, Lorca, um revolucionário, Nelson Rodrigues. Então, ele punha a arte acima de qualquer limitação de credo. Ou Então, essa pessoa, você encontra esse mesmo tipo de fidelidade, por exemplo, em Enéas Álvares, em quase todo mundo que passa pelo TAP. É uma admiração gigante. Eu me pergunto, e aí só Geninha pode responder, talvez numa reflexão, olhando para trás, se ela tivesse tido chance de trabalhar com mais frequências em outros grupos, né? Que caminhos ela teria tomado? Porque Valdemar também era o caminho, né? Do TAP. Ele é ainda. A figura dele é muito forte, o legado é o caminho. É um caminho muito seguro muito também. Seguro, né? e de muito valor. Mas que poderia, né, ter aberto possibilidades para a Geninha se experimentar, porque ela tem esse ímpeto, né, de se atirar em experiências diversas. Mas, sem dúvida, a admiração dela por Valdemar sempre fala mais alto. A gente está falando aqui de um lugar muito privilegiado de Geninha no teatro pernambucano, né? Afinal de contas, a carreira dela foi toda desenvolvida aqui. Você trouxe mais no início do programa as circunstâncias, né, familiares e tal, que fizeram um pouco com que Geninha permanecesse no Recife. Aí a minha pergunta para vocês é se vocês enxergam um lugar para Geninha no teatro brasileiro, se ela não tivesse ficado no Recife, um lugar de destaque no teatro brasileiro, como ela tem, inegavelmente, aqui um lugar privilegiado no teatro pernambucano. Eu acredito. Eu acho que exatamente isso, o potencial e tudo que a gente, né, conhece e vem falando, era para que Geninha tivesse hoje um outro patamar, né? Tivesse tido a oportunidade. Você fala no patamar de popularidade? Não, nem de popularidade. A popularidade vem... A televisão traz muita popularidade. Ela chegou a fazer algumas participações, né? Mas eu acho que essa participação no teatro mesmo, nacional, né? Fora do mercado... Apesar de toda a importância, claro, que tem o teatro em Pernambuco, mas numa determinada época, se ela tivesse conseguido realmente sair, né? Porque hoje é muito mais fácil. Sai, volta, vai, né? Mas naquela época não, tinha que sair com um pacote todo, né? E ela não podia deixar esse pacote todo para trás. Então, essa fidelidade, talvez explique também a fidelidade ao próprio TAP, né? Sair do TAP não deve ter sido, né? A possibilidade de sair do TAP não era uma ideia muito fácil. E sair da família e sair de todo o contexto desse lugar confortável, de alguma maneira que ela tinha aqui. 30 segundos para a gente terminar. Você enxerga um Olha, lugar... eu lembro uma participação meteórica que ela fez numa novela das 7, no começo dos anos 2000, era com Neila Torraca, uma comédia da 7. Ah, é verdade. E aquilo tomou o Brasil. Ela participou de alguns capítulos, ela fazia uma velha meio translocada, assim, que era uma maravilha. Você via assim, o brilho que ela deu àquela novela enquanto ela esteve lá.
Tanto é que ela inicialmente era para fazer tipo uma cena e ela foi ficando e tal. Então, sim, sem dúvida, se ela tivesse tido uma exposição midiática, se tivesse chegado na Globo, tivesse tido essa coragem de sair, né, dessa família que é o TAP, e essa família acolhe muito, né, as pessoas sentem parte, ela teria uma dimensão nacional maior. Bem rapidamente, eu escrevi um verbete sobre ela para a enciclopédia do Itaú Cultural de Teatro, e as pessoas do Conselho ficaram muito impressionadas, porque sabiam, né, João Roberto Faria, Fátima Saad, quem era Geni, mas quando vê tudo junto, é uma coisa impressionante. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco, especialmente por se tratar de um programa que rende homenagens à Geninha da Rosa Borges. Coisa carinhosa, né? Acho que todos nós ficamos muito... Muito obrigada mais uma vez, boa noite mais uma vez. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e até o nosso próximo encontro. Falaram para eu dizer o que era o teatro para mim. Não seria agora, no meu fim de vida, que eu iria desmanchar tudo o que eu fiz. Claro que o teatro foi e é e será até o finzinho da minha vida. É o teatro. Quem tiver seu sonho, quem tiver sua semente, que plante. O povo não diz que da semente é que vem o sonho. Pois continuem, lutem para que esse sonho se torne realidade. Eu serei uma atriz até o fim da minha vida.